Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um programa do Conectando e Desmistificando, nesse estúdio maravilhoso do Fontaz. E eu vou passar a palavra agora para fazer aquela pergunta mágica para aquela pessoa grandiosa que está ao meu lado. Lima, sobre o que nós vamos falar hoje, Lima? Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre holding familiar. O público tem pedido várias colocações aí para gente. Então hoje vamos trazer, com toda a animação do nosso parceiro Donizete, algumas questões em relação à situação da holding familiar atual e como vai ser depois da reforma tributária aprovada. Importante, né? Se as pessoas têm dúvida, Lima, vamos responder. Então, roda a vinheta. E aí, pessoal, estamos aqui de volta. Vamos começar, Lima. Temos muita coisa para responder para os nossos amigos que mandaram os questionamentos. Mas antes, pessoal, olha, vocês estão vendo aqui esse QR Code que está aqui aí em cima, aqui ao meu lado. Durante todo o programa, esse QR Code vai estar aqui. Sabe para que ele está aqui? Nós estamos agora convidando vocês a participarem, né, do curso que será lançado sobre a implementação da reforma tributária. E você conectando aqui pelo QR Code, você pode se inscrever para que nós possamos fazer contato com você e aí nós conversaremos, ok? Não se esqueçam. Lima, mas como esse tema hoje aqui é um tema longo, Lima, completo, né, complexo, provavelmente, pessoal, vocês aí que mandaram as perguntas, provavelmente nós vamos ter que fazer em mais de um programa, porque nós queremos levar para vocês um conteúdo mais completo possível. E eu queria, Lima, então, para a gente dar o primeiro passo, fala um pouco para a gente, antes de entrar no mérito, o que é a holding, em poucas palavras. Bom, holding também é um nome chique, que criaram uma empresa, né, familiar que administra bens próprios. Até o próprio CNAE, que é estabelecido, né, que é holdings de instituições não financeiras. O próprio nome do CNAE já dá essa valorizada, mas de fato é a administração e gestão dos bens próprios, né? Que ajuda muito, né, pessoal? Você aí que tem muitos imóveis, quando você coloca dentro de uma empresa, né, que o Lima falou aí, todo chique de holding, né, quando você coloca todos os imóveis dentro de uma empresa, fica fácil de você gerir. E sem contar que se, vamos supor, em caso de herança, na sucessão ao falecimento, né, do dono, os herdeiros é muito mais simples, eles são sócios. Então, só tem que transferir as cotas da empresa na herança e não imóvel por imóvel. E sem contar também que o Lima vai mostrar aí que nós temos um impacto tributário pesadíssimo em cima disso. No Brasil, Lima, nós tivemos até hoje a holding como uma estratégia tributária mais do que a estratégia societária, você não concorda? É verdade. E assim, eu acho que alguns pontos, alguns mitos a gente tem que derrubar, né? Primeiro, como eu disse, mostrando de fato como funciona uma holding e antes da gente fazer a comparação com a mudança que vai acontecer agora com a reforma tributária. Então, acho que assim, algumas questões que geralmente a gente recebe quando está estruturando uma holding, constituindo uma holding, né? É que a parte da tributação vai ser tudo igual, né? Vai ter benefício, né? E, de fato, não é o CNAE que determina, não é o CNAE que estabelece o cálculo à tributação. E, na verdade, o tipo de receita que aquela holding está tendo. Então, por exemplo, receita de aluguel, uma coisa, receita de comercialização do imóvel, a comercialização do imóvel é outra. Enfim, são várias questões que mudam ao longo do cálculo para você tributar de uma forma ou de outra. Então, resumindo, nós temos vários tipos de holdings com finalidades diferentes. Uma, Lima, que vai lá, que ele recebe o imóvel para alugar, ou seja, você põe os imóveis lá e aluga. Outra que você põe os imóveis para vender. Isso. Outra que você tem participação societária em outras sociedades. E outras que prestam serviço para um grupo de empresas, às vezes no mesmo grupo. Então, resumindo, não é o CNAE que determina a tributação, e sim a natureza
do cálculo, né, a natureza ela vai fazer. da operação que ela vai fazer, e aí determina, estando, por exemplo, hoje no lucro presumido, se vai ter uma base reduzida a 32%, a 8%, a 12%. Então tem várias... É a natureza da receita que determina esse cálculo. Então vamos pedir para quem está nos assistindo ter um pouco de calma e nos acompanhe nesse raciocínio. Lima, vamos seguir então uma lógica. Primeiro vamos falar tipo por tipo de holding, como é a tributação hoje. Depois nós vamos ir para a nova metodologia de cálculo de pagar tributo pela reforma tributária, né? A Lei Complementar 214 de 2025, como ficaria essa tributação? E aí nós fazemos um comparativo, Lima. Então vamos começar? Então vamos lá. Vamos falar primeiramente, Lima, sobre como funciona a tributação das holdings, né? Que são as holdings familiares, que hoje, vamos dizer assim, que elas fazem dividendos, que elas trabalham aqui, pela ordem minha aqui, deixa eu ver se eu não vou matar, as holdings familiares, aquelas que têm participação em outras empresas. Eu constituo uma holding para que eu possa colocar todas as empresas que eu tenho dentro dela, e eu sou, como holding, eu sou sócio dessas empresas. Fala um pouco sobre isso, como que é a tributação hoje? Bom, na verdade a holding de participação, né, ela está contida no conceito da holding, todo dividendo que ela receber, né, é isento de, como a regra do dividendo de uma empresa normal. Até que mexam ainda né? Lembrando que nós estamos num processo e consta lá na PLP 108, né, o estudo da mudança da tributação de dividendos. Mas hoje funciona de que forma? Eu sou uma holding de participação, eu sou sócio de uma outra empresa, todo dividendo que vier, ele é tanto isento de PIS, COFINS, né, quanto de imposto de renda e contribuição social. Então, ou seja, não tem tributação nesses dividendos. Então, todas as empresas que a minha holding é dona, elas distribuem lucro, tem lá equivalência patrimonial, acabou, zero. Não tem tributação. Ok, então hoje, quando nós falamos de holding, que é sócio de outras empresas, zero de tributação. Vamos dizer assim, e essa holding que tem o sócio, vamos dizer que eu seja sócio de uma holding que participe de várias sociedades. Então, eu recebo o CNPJ da holding recebe os dividendos das demais sócias e eu, como sócio pessoa física, do mesmo jeito, apuro o resultado no balanço, enfim, ou sobre o faturamento, o resultado a gente pode distribuir lucro para a pessoa física. Então, assim, é uma cadeia... Ele sai da jurídica, vem para a jurídica, que é a minha holding. Perfeito. E da minha holding vem para mim, sou pessoa física, sem pagar um centavo, que já pagou lá sobre o lucro. Já pagou na origem lá sobre o lucro. Esse ainda é um método bom, né? Ainda funciona muito bem. Aí tem outras receitas, né? Que acho que é importante a gente destacar. Então, vamos então seguir o roteiro. Nós estamos, pessoal, lembra que eu falei? Estamos falando sobre o regime atual, não sobre o que vai acontecer depois na reforma. Depois nós vamos chegar lá. Lima, o que é mais comum e que eu acho que as pessoas mais constituem holding hoje, pelo menos a gente nota na prática, que as pessoas constituem holding para colocar todos os seus imóveis lá dentro, é uma pessoa jurídica, em que você coloca dentro dela todos os imóveis, e esses imóveis vão para o ativo imobilizado, presta atenção, que são bens de uso, eles vão para o ativo imobilizado, né? E ali eles são locados. E a receita de locação na pessoa jurídica, como é que funciona? Aí é uma apuração de uma empresa do lucro presumido, tá? É o mesmo sistema, né? Ela estando no lucro presumido, é a base de cálculo reduz em 32%, tá? Então, 32% do valor, se for 100 mil de receita de aluguel, 32 mil é a base de cálculo. Que é o lucro presumido. É o lucro presumido, tá? E aí você tributa os 15% e os 9% da regra normal da tributação do imposto de renda à pessoa jurídica e da contribuição social sobre lucro. E o adicional. Lembrando, exatamente, tem o adicional, né? Ok, e o PIS e COFINS? O PIS e COFINS também tributa.
Que paulada, hein, gente? Isso Olha, aí hoje uma nós dúvida, já pagamos, né? é uma dúvida recorrente, né? Mas o Supremo definiu isso em 2024 como essa tributação. Que, inclusive, bastante pessoas mandaram aqui para nós, pessoal, perguntando, falando, mas e o PIS e COFINS? Por que eu vou pagar PIS e COFINS sobre aluguel? E paga, né? A pessoa jurídica. Então, para pensar. Então, você está pagando sobre os 32%, 15% de imposto de renda, ou mais 10% adicional, se o lucro for maior que 20 mil, e 9% de contribuição social. E mais, né, como é lucro presumido, né, 0,65% de PIS e 3% de COFINS. Exatamente. Então, é uma tributação que hoje ainda é bem menor do que a tabela progressiva de imposto de renda da pessoa física. Né? Essa é a vantagem que as holdings são estabelecidas, porque você tira da pessoa física aquela tabela de 27,5%, 15%, enfim, e tributa de uma forma reduzida, por exemplo, pelo lucro presumido. E o que não impede de uma holding ter apuração no modelo lucro real, né? Aí na forma opção tributária de apuração pelo lucro real. Que não é muita vantagem, né? Não, porque o lucro real, ele, lembrando dos créditos... Já vai para 9,25. Lembrando que não tem crédito nenhum. Então, a desvantagem comparativa, né, o aumento da base do PIS e COFINS. Quase 6%. 6%, exatamente. Ok? Ok, Lima. E seguindo aqui as perguntas e o roteiro que nós montamos, é o seguinte, pessoal. E aquelas holdings, Lima, a qual, então, eu tenho meus imóveis, eu tenho a minha pessoa jurídica chamada holding, eu coloco todos os imóveis dentro da holding, só que eu não inseri os imóveis na holding para alugar, eu inseri para comercializar. Então, eles não estão no ativo imobilizado, eles estão no estoque. Quando eu coloco esses imóveis no estoque para comercialização, como é que fica? Então, aí muda um pouquinho no sentido, o IRPJ, a base de cálculo, é igual a do comércio, é 8%, e da contribuição social é 12%, tá? Então, assim, como no aluguel a base de cálculo é 32%, exatamente. Na comercialização do imóvel, muda, o IRPJ é 8%. Que é bem menos, né? Porque bem menos. Se a base lá para aluguel é 32%, caiu para 8%. Mas veja, aí a diferença é com relação ao ganho de capital da venda do imóvel. Então, essa é a diferença. Então, às vezes, se você tem uma comercialização, lembrando que é holding, não é imobiliária, né? Exato. Né? Então, se você tem... O objetivo social não é imobiliária, não é empresa de bens próprios. E de empreendimento imobiliário, Exatamente. Vamos dizer assim. É uma empresa, não tem objeto social de empreendimento imobiliário. Sim, holding que é... Então, se você comercializa patrimônio da holding, aí a base do IRPJ é reduzida para 8%, como no comércio, tá? E a contribuição social, a base é 12%. Então, nós vamos ter 15% mais o adicional de 10%, se for o caso, sobre 8%. Isso. E vamos ter 9%, que é a contribuição social, 12%. sobre 12%, que é a base. A base vai ser 12% para a contribuição social. Perfeito. E vai tributar sobre os 12%, 9%. 9%, que é a base da contribuição social do... E o PIS e COFINS não deixa de ser o 365 normal, que é o 3%. Não, aí não tem. É isento não de PIS tem? e COFINS. Mas é comércio? Então, mas é isento, nessa operação é isenta de PIS e COFINS. Jura? Juro por Deus. Deus. Tá vendo? O Lima está mais afinado do que eu. Então, pessoal, presta atenção, que não são imóveis de terceiros, são imóveis próprios, para poder dar certo. Então, é uma tremenda vantagem fazer comércio de imóvel próprio dentro da holding. Se há ganho, né? Se há um ganho significativo. Né? Geralmente, holding não é esse o objetivo de comercializar, mas sempre acaba acontecendo. Mas acaba sendo para muitos, né? Exatamente. Mas vamos lá. Bom, mas pessoal, nós estamos seguindo aqui, nós já estamos fechando esse bloco, mas vamos uma última pergunta para fechar esse bloco aqui. Que nós estamos falando primeiramente como é, mas nós vamos falar no próximo bloco como que será com a reforma tributária. Lima, para a gente poder fechar o bloco, nos explica o seguinte: existem holdings que são constituídas, né, a empresa que eu constituí, para prestar serviço. Como que é? Eu tenho várias empresas, que podem até estar numa outra holding que é dona dessas empresas,
mas eu constituí uma holding que tem objeto social de prestar serviços para terceiros, que pode ser no meu próprio grupo, né? Às vezes até não sei, mas em geral sempre é. Como que fica a prestação de serviço através de uma holding? Bem, aí se equipara a uma prestadora de serviço normal, tá? A base do lucro presumido é 32%, né? E todas as tributações normais, IRPJ, contribuição social, sobre 32%, e o PIS e COFINS normal. E se tiver algum tipo de comércio ali dentro, que é aí raro, difícil. é raro, aí cai a 8%. Cai a 8%. Mas aqui tem o PIS e COFINS no normal. Tem o PIS e COFINS. Então o benefício só está quando você... Alocação. Quando você vende o imóvel. A locação Exato. tem. É a venda Perfeito. do imóvel Inverso. que tem. Gente, e aí? Vocês estavam com tanta dúvida, vi que não é brincadeira não, né? O objetivo aqui era esclarecer como é a situação hoje, porque todo mundo acha que a holding acaba sendo uma coisa tudo padronizada, é uma tributação igual, e a gente tem algumas variáveis como nós apresentamos. Nós já falamos, né, sobre a holding que é dona de empresas, que é tudo isento, né, de lucro. Falamos sobre a holding que faz locação, né, que tem lá no lucro presumido, a tributação do imposto de renda, contribuição social, mas não tem PIS e COFINS. Falamos sobre a holding que faz comércio de imóveis, né, compra e venda de imóveis, que tem a tributação aí do imposto de renda, contribuição social, mas não tem PIS e COFINS, aprendi, viu? E no final nós falamos agora, Lima, sobre a holding presta serviços, que ela tem, né, o imposto de renda, a contribuição social e o PIS e COFINS. E nós podemos fechar esse bloco agora. A ideia é trazer tudo isso para você no próximo episódio, acompanhar o que vai acontecer com a reforma tributária. Então, no próximo programa, né, pulando um dia aí alguns dias você vai estar assistindo, nós vamos fazer a parte 2 desse programa, falando como fica tudo isso que nós falamos pela reforma tributária. Lima, então agora, aquele momento tão esperado, vamos agradecer aos patrocinadores, para você poder mandar aquele joinha que só você sabe mandar. É isso aí, pessoal. Acompanhe o nosso programa, gostou, mande sugestões, deixe seu like. E temos que agradecer os nossos patrocinadores, agradecer a Nanodata, a Nanodata, né, que é uma parceiraça aí em tratamento de dados, né, XML, que ela faz aí, eu sempre embaralho tudo, mas é XML que ela faz um serviço lindo, né? E também a Kion, né? Que são sistemas inteligentes. E nós temos aí também... Hort, né? A nossa parceiraça. Não vai esquecer da Hort, né? Essa é a mais importante. É a que financia grande parte. Mas é uma beleza a gente ter todos esses parceiros conosco, Lima. É uma alegria mesmo. E, Lima, para a gente fechar e você dar o joinha, vamos agradecer as pessoas que estão mandando as perguntas. Se vocês soubessem a importância que tem para nós ouvir vocês nem imaginam. Para nós aqui está sendo muito rico responder essas perguntas. Esses questionamentos ajudam a gente a construir o programa direcionado para vocês, que é feito, como sempre dizemos, aí é feito para vocês com o maior carinho. Então, você também se inscreva no canal. É muito importante você participar, se inscrever no canal. Como o Donizete disse, enviar as perguntas. Isso tudo ajuda a gente a construir um programa, um podcast melhor aí para vocês. Valeu? Lima, o joinha, Lima. Valeu, um grande abraço para vocês e até a próxima. Até a próxima.